Zé Dirceu publicou uma coluna de opinião na Folha de São Paulo hoje, cujo título é Faria Lima foi fiadora da irresponsabilidade que culminou no Banco Master. Sob Roberto Campos Neto, o Banco Central se orientou por visão dogmática de mercado autorregulado e redução da supervisão efetiva. FGC não pode continuar a ser instrumento de marketing e incentivo perverso à tomada excessiva de risco. O resumo da ópera é que Dirceu argumenta que o caso Master não é um episódio isolado, mas resulta de uma regulação permissiva do sistema financeiro que estimula a oferta de produtos de alto risco, disfarçados de investimentos seguros, e um modelo lucrativo que beneficia grandes grupos econômicos e penaliza o investidor comum. Sendo que o próprio Itaú disse que não distribuiu os títulos de CDC do Master porque não passou justamente no seu crivo técnico. A gente fica com algumas perguntas no ar para o Dirceu. Por exemplo, o que tem a ver com regulação permissiva do Banco Central? Uma reunião clandestina, fora da agenda, entre o Daniel Vorcaro, o Guido Mantega, que recebia R$1 milhão por mês do Banco Master, aquele que faliu o Brasil nos governos Lula e Dilma, e o próprio presidente Lula. O que tem a ver isso com falta de regulação do Banco Central? Isso não é corrupção? Aliás, segundo a imprensa, o Daniel Vorcaro se vendeu para o Lula como aquele contra a Faria Lima, o anti-mercado, né? Curioso isso. O que tem a ver com regulação do Banco Central ou mercado, né? O Ricardo Lewandowski receber R$5 milhões do Banco Master quando já era ministro do governo Lula. O que tem a ver com Banco Central ou mercado? O escritório de advocacia da família de Alexandre de Moraes, dos seus 2 filhos e sua esposa, fecharem um contrato de R$129 milhões com o Banco Master. Para que ninguém sabe. Ou melhor, sabe que não era para causas jurídicas. O que tem a ver com o mercado? Um resort da família de Dias Toffoli, que aparentemente usava os próprios irmãos como laranja, que foi comprado por um fundo que tem ligação com a REAG, que por sua vez parece ter ligação com o PCC, e que foi comprado por um advogado da JIS, o mesmo grupo que o mesmo Toffoli perdoou uma dívida de R$10 bilhões, um resort que tinha cassino clandestino, uma casa separada para o mesmo Dias Toffoli, que não era o dono, só recebia o banqueiro André Esteves de helicóptero, como se fosse o dono, né? Uma casa que nem licença ambiental, aliás, tinha. O que tem a ver todo esse escândalo do Tofolão com o mercado ou com a Faria Lima? Veja, eu sou o primeiro a criticar uma certa ala da Faria Lima. E eu cito pelos nomes: Amínio Fraga, João Amoedo, Helena Landau, Pércio Arida, um pessoal que fez o L, que assinou a cartinha pela democracia. Esse pessoal merece críticas, é óbvio. Afinal de contas, eles não são liberais. Eles são progressistas, tucanos, economistas de mercado que defendem a visão de esquerda de mundo. Estão alinhados à turma do Jorge Soros. Isso não tem nada a ver com o livre mercado, um mercado de capitais robusto, sólido, com concorrência, sem cartelização possível pela própria criação de barreiras do governo, das regulamentações excessivas, e por aí vai. Agora, a quem interessa pegar um caso, sim, que parece um tanto isolado e escandaloso do Banco Master, que vai se aproximando do PT e do Lula, né? E jogar isso no mesmo saco de gatos de todo o mercado. O problema é o mercado. A quem interessa esse tipo de narrativa do Zé Dirceu do PT? A mesma turma que fica culpando
o mercado pela taxa de juros de 15% no Brasil, em vez de olhar onde escorregamos e não onde caímos, ou seja, para um governo hipertrofiado, perdulário, irresponsável, gastador, que levou a dívida PIB para 100%. Isso sem pandemia. Bolsonaro, com Paulo Guedes, um liberal clássico, entregou a casa em ordem. O PT, com a turma que é anti-mercado, destruiu uma vez mais a nossa economia e pressiona as taxas de juros, aliás, com um Galípolo, que foi indicado pelo Lula como presidente do Banco Central, em decisões unânimes do cupom. Mas é mais fácil vender como uma grande conspiração da Faria Lima, o que acontece com o Brasil, não é mesmo? Em que pese eu ser o primeiro, repito, a criticar a turma que fez o L, a turma tucana de mercado ou a turma oportunista, como André Esteves do BTG e companhia. Mas misturar isso com o funcionamento do mercado de capitais como um todo, que nenhum país rico, nenhum país desenvolvido, nenhum pode abrir mão, todos os países ricos possuem um mercado de capitais robusto, com um banco central independente. Esse foi o mecanismo, o modelo encontrado pelo Ocidente. Aí tem alguma coisa por trás. E o mais chocante, ou não, disso tudo, é que você vai lendo a coluna do Zé Dirceu do PT na Folha de São Paulo e você pode jurar que essa coluna foi escrita lá da Austrália. Sim, porque tem alguns que se dizem bolsonaristas e usam o mesmíssimo discurso do Dirceu do PT. Repito, a quem interessa desviar o foco dos corruptos ligados ao Banco Master para o mercado e os liberais, não é mesmo? Percebe? Estamos lidando com corruptos, criminosos. Nós estamos lidando com marginais. Os tentáculos do PCC no resort da família de Dias Toffoli no Paraná. Aliás, um dos irmãos é padre e o outro era um prefeito lá da cidadezinha pequena. Como é que eles têm dinheiro para ter um resort? A cunhada falou, né, com a turma do Metrópolis. Sou sócia de quê? Olha aqui minha casa. Devo dinheiro para a Caixa. Tentáculos do PCC. Nós estamos falando de crime organizado, meu chapa. Narco-estado. Venezuela. E aí, a conclusão da jornalista independente Vera Magalhães é que o Toffoli não tem condições mais de ser o relator do caso do Banco Master. Percebe? Como falta ainda muita estrada para essa gente, o caminho todo que o Nicolas está percorrendo. Não dá para aceitar migalhas. Eu sei que tem gente que está comemorando pelo menos a mudança de tom, mas não, peraí. Sair da relatoria é uma ova. Eu quero o Toffoli preso. O mínimo é que o Senado coloque em votação logo impeachment dele e do Alexandre de Moraes, porque não vamos esquecer dos 129 milhões de reais do Alexandre de Moraes. Contrato do Banco Master com o escritório dele, da família dele, dos filhos, da esposa. Para nada. Se conhece apenas 2 causas até agora que o escritório defendeu, e menores. 65 milhões de reais quase por causa. Serviços advocatícios, sim. A Gazeta do Povo, que vem mantendo sua coerência, bate mais pesado. Toffoli constrange o país. Diz o jornal. Iniciar um processo de impeachment contra Toffoli é urgente. E o Senado, a quem cabe tal tarefa, não pode, como já fez tantas vezes diante dos abusos cometidos pelo Judiciário, adotar a covardia e a inação. A Gazeta tem cobrado do Senado uma reação a esses abusos supremos faz muito tempo. Prestigiem os jornais sérios. Assinem a Gazeta, assinem a Revista Oeste.
Aí vem o Gilmar Mendes, para provar que ninguém solta a mão de ninguém, que é um grande espírito de corpo, e diz: a decisão da PGR de arquivar o pedido de afastamento do ministro Dias Toffoli evidencia o funcionamento regular das instituições da República. É um Estado de Direito. Tomou até nota da comunidade. Para colocar os pingos nos is e mostrar que ele é um fanfarrão. Aliás, podia ser o próximo, né? Alvo da imprensa. Imagina o que vão achar se forem investigar fazendas no Mato Grosso, IDP, dinheiro em Portugal e por aí vai. Aí vem o Fachin e diz que Toffoli atua de forma regular. No caso do Banco Master, e que o STF não se curva a ameaças. E tem gente na imprensa elogiando. Aliás, o Fachin, que essa turma da imprensa trata com seriedade e como moralizador, porque propõe o código de conduta, o código de ética. É como você olhar para o beira-mar e falar: Fernandinho, deixa eu entender uma coisa, você matou quantos? Mais de 100, menos de 100, por aí, essa ordem de grandeza, enfim, não sei. Vamos discutir aqui um código de conduta? Você não pode comer com a mão. Isso não é elegante. Não pode aceitar palestra quando tiver um risco de conflito de interesse. Aí tá lá o Toffoli com um resort todo, com laranja, aliás, no bairro chamado Laranjal, em Ribeirão Claro, no Paraná. É a piada pronta. Com um cassino ilegal dentro. Com tentáculos do PCC. E o Fachin vem falar em código de conduta. E a imprensa leva a sério. Porra! Estão de sacanagem. Foi o Fachin o responsável pela soltura do Lula, com base no malabarismo supremo lá do CEP. Foi isso que permitiu que ele voltasse à cena do crime, como diria seu vice Geraldo Alckmin. E o Gilmar Mendes finalizou dizendo: graças a nós do STF, o Lula está lá, de novo. E o Barroso concluiu: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é o resumo da quadrilha. Porra, isso é uma quadrilha, gente. O que falta para entender que é uma quadrilha? Que tomou de assalto todas as instituições relevantes do Brasil. O senador Alessandro Vieira, para mostrar que não é só gente de direita que tem denunciado isso, de vez em quando aparece um mais de centro-esquerda, mas com alguma decência, né, e independência. O Alessandro Vieira já disse, está na hora talvez de começar a prender ministro do Supremo. Hoje ele voltou à carga. Entre a transparência e o espírito de corpo do STF, o STF escolheu acobertar as condutas escandalosas de Toffoli e Moraes. O único caminho disponível é levar o Senado a uma inédita ação de controle, via processo de impeachment. Essa será a missão fundamental nos próximos meses. E está certo, Alessandro Vieira. Se nada for feito, meus caros, eu tenho uma dica para a indicação do próximo ministro do Supremo. Esquece Messias. Bota logo Dom Corleone.